os 3 filhos de Oséias e os 3 filhos de Isaías. O Espírito Santo, por boca dos profetas, falaram a respeito do Messias Salvador, e que ele, o Messias, seria aceito por alguns, mas seria rejeitado por outras pessoas. E isso já estava anunciado pelos profetas de Deus. Neste estudo, estarei falando sobre o mistério dos 3 filhos de Isaías e dos 3 filhos de Oséias, pois, ao entender isso, você consegue falar sobre o Messias para os que o rejeitam, principalmente para os judeus, porquanto muitos deles são incrédulos e, por esta causa, rejeitam o Messias, em razão de que não entendem as palavras dos profetas. Observa-se que vários incrédulos pelo mundo afora distorcem as palavras de Deus, com o objetivo de negar o Messias Salvador, e ainda estes fazem perguntas às quais alguns cristãos, por não terem entendimento, não sabem responder. E por este motivo que lhes digo isso, para que vocês tenham em mente e venham a entender o que os profetas estão falando, para fazer a verdadeira exposição das Escrituras para os que se opõem ao que ela fala para todos os que a ouvem. Os profetas Isaías e Oséias profetizaram no mesmo tempo. Eles profetizaram nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Veja que nestes 2 profetas, o Senhor usa os nomes dos filhos deles para trazer revelações para os ouvintes. Todos os nomes dos filhos deles nos traz revelação do Senhor Deus. Não podemos rejeitar a mensagem que o Senhor está querendo nos falar através dos nomes dos filhos destes profetas. Se nós formos no livro do profeta Isaías, nós iremos encontrar os nomes dos 3 filhos dos profetas. Os nomes deles são: um resto voltará, Emanuel, e rápido despojo, presa segura. Então podemos observar que estes nomes têm revelação do Senhor. Um nome, o resto voltará, no hebraico, é Siar Jazub. Já o nome Emanuel, esse nome significa Deus conosco. E o nome rápido despojo, presa e segura, é Maher Shalar Kesh Bas. São 4 palavras, mas são palavras que têm revelação de Deus. Se nós olharmos o que os judeus incrédulos pensam sobre o nome Emanuel, nós conseguimos perceber que eles focam em rejeitar a profecia deste nome, pois esta profecia que se encontra em Isaías no capítulo 7, no verso 14, aparece no Evangelho de Mateus, porquanto essa profecia fala a respeito do Messias de Israel, onde nos diz que quando o Messias Jesus nasce, a Virgem o concebe. Muitos judeus irão negar que o Messias deveria nascer de uma virgem. Eles irão afirmar que no hebraico não está falando a respeito da palavra virgem e que não é uma virgem que concebe, mas é uma jovem que concebe um menino. Repare que quando nós olhamos o Novo Testamento, nós podemos observar que uma virgem, que é Maria, ela dá à luz um menino. E por este motivo que estes incrédulos negam o Messias, porquanto na mente deles, eles pensam que Isaías, quando fala a respeito de Emanuel, não está falando do Messias, e que a moça a qual concebe o menino não é uma virgem, pois a palavra que vai se encontrar nessa parte é Yalmar, que se encontra no texto de Isaías. E eles vão afirmar que essa palavra não está falando de uma virgem, mas está falando a respeito de uma jovem somente. Porém, meus irmãos, nós temos que ter em mente que no contexto de Isaías, o profeta Isaías, de fato, ele teve um filho chamado de Emanuel. E isso foi através de relação sexual. No entanto, a profecia está falando que a virgem irá conceber e dará à luz um menino, que é Emanuel. E isso se refere, meus irmãos, ao Filho de Deus. De maneira que, se formos no hebraico, na palavra Yalmar, iremos ver que é realmente uma virgem a qual concebe um menino, que é Emanuel, que é o próprio Filho de Deus. Nós iremos entender isso no decorrer deste estudo.
Os judeus incrédulos, os quais rejeitam o Messias, eles focam somente na profecia de Emanuel, porém nunca focam no contexto onde fala sobre os dois filhos de Isaías, que é rápido despojo, presa segura e um resto voltará. E não somente isto, meus irmãos, mas eles também rejeitam a revelação dos três filhos de Oséias. Veja que, se nós formos no livro do profeta Oséias, nós iremos ver que o primeiro filho de Oséias é chamado de Jezreel, que significa Deus semeia, ou seja, Deus planta, ele planta alguma coisa. Já o segundo filho de Oséias, que é uma menina, é Lo-Ruhamá, que significa não misericórdia. E o terceiro filho de Oséias é Lo-Ami, cujo significado é não meu povo. E estes nomes estão nos trazendo e estão querendo nos dizer o seguinte. Repare que quando o Senhor fala sobre o nome de Lo-Ruhamá, isso significa que o Senhor deixaria de ter misericórdia da casa de Israel, que são as 10 tribos. Já o nome Lo-Ami significa não meu povo. E isso nos mostra que a casa de Israel deixaria de ser povo de Deus. Mas o nome de Israel, que significa Deus semeia, fala que a casa de Israel seria plantada. E isso fala sobre a restauração dela, pois este nome de Jezreel está ligado com o nome do primeiro filho de Isaías, que é um resto voltará. Porque em Oséias, quando o Senhor fala que a casa de Israel seria plantada, o Senhor diz que ela seria plantada com o Messias, que é o cabeça. E por este motivo que um resto volta para o Senhor Deus, pois este resto, numa camada de revelação, é a casa de Israel, que são as 10 tribos. É necessário e importante que você tenha em mente os nomes dos filhos de Isaías e de Oséias, pois estes nomes revelam a obra do Messias e o futuro de Israel. Observe que, assim como os nomes dos 3 filhos de Oséias são profecias a respeito de coisas futuras, assim também os nomes dos filhos de Isaías são profecias a respeito de coisas futuras. Para entendermos melhor os nomes dos filhos de Oséias, nós temos que ir no contexto de Oséias, pois é necessário fazer uma exposição sobre estes nomes. Aqueles que entendem sobre estes nomes dos filhos de Oséias, esta parte do estudo pode servir para relembrar os significados e o quão é importante entender isto. E vamos agora entrar no contexto de Oséias no capítulo 1, onde vai nos falar sobre os 3 filhos de Oséias. E para entendermos, meus irmãos, os 3 filhos de Isaías, as revelações dos nomes deles, é necessário que a gente veja as revelações dos 3 filhos de Oséias, que é muito importante. No verso 1 de Oséias capítulo 1 vai nos dizer o seguinte: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Analise que a palavra do Senhor veio a Oséias no mesmo tempo em que Isaías estava profetizando. Isso você poderá encontrar no próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Já os versos 2 ao 5 de Oséias vai dizer o seguinte: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, Oséias, e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituições. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Oséias a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O livro de Oséias nos mostra que a casa de Israel deveria deixar de ser povo, meus irmãos, pois o povo de Israel, a casa de Israel, havia pecado para isso. E essas palavras é falada no próprio contexto do livro do profeta Oséias. E ainda, nós podemos observar que o primeiro filho de Oséias, ele se chama Jezreel, que significa Deus semeia, ou seja, Deus está plantando alguma coisa. E isso fala a respeito da restauração da casa de Israel, como eu já havia dito. Já nos versos 6 ao 7 vai nos dizer o seguinte: Tornou ela, Gomer, a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias:
pô-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Em Oséias, o Senhor prossegue falando sobre a filha de Oséias. Repare que nessa tradução o nome dela é desfavorecida, que é Lo-Ruhamá. Mas também este nome no hebraico vai significar não misericórdia, pois Deus está querendo dizer que não terá misericórdia da casa de Israel, das 10 tribos. Analise que este verso 7, meus irmãos, de Oséias capítulo 1, ele tem uma revelação muito interessante, meus irmãos, porque aqui já está revelando o espírito do Messias falando com Oséias e nos mostrando que existe dois senhores, que é o Pai e o Filho. Veja que o espírito do Messias estava falando. Veja que nesse verso 7, meus irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Ele diz que se compadecerá da casa de Judá pelo Senhor, Deus deles. Então, nessa parte, nós podemos enxergar dois senhores, de maneira que isso nos revela que o Espírito de Cristo estava falando que salvará a casa de Judá, e não o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele não estava falando que vai salvar a casa de Judá, mas é o Espírito do Messias, através de Oséias, que está falando que vai salvar a casa de Judá. Pois o próprio Espírito do Messias, que é chamado de Senhor, está dizendo que vai salvar a casa de Judá pelo Senhor, Deus deles. Veja que a palavra do Senhor, ela veio a Oséias, correto? Correto. E veja que esse Senhor fala sobre os nomes dos filhos de Oséias. E ainda ele diz que se compadecerá, meus irmãos, da casa de Judá e que salvará a casa de Judá pelo Senhor, Deus da própria casa de Judá. Então isso significa que existe dois senhores, porque um senhor está falando que por esse senhor irá salvar a casa de Judá. Então o Espírito do Messias está falando que pelo Senhor Deus vai salvar a casa de Judá. E isso é bem interessante, meus irmãos. Bem profundo. Observe que a casa de Judá são duas tribos, enquanto a casa de Israel são as 10 tribos, pois o reino de Israel estava dividido em duas casas. Já nos versos 8 ao 9 vai nos dizer o seguinte: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu Gomer e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Veja que o profeta Oséias, ele teve outro filho, que é Lo-Ami, cujo significado é não meu povo. E isso nos mostra que a casa de Israel, que são as 10 tribos, deixariam de ser povo de Deus. Já no verso 10 vai nos dizer o seguinte: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Veja que no capítulo 1 de Oséias, no versículo 10, o Senhor disse que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar. E por que o Senhor falou isso, meus irmãos? O Senhor disse isso, pois isso nos lembra as promessas que o próprio Deus fez para Abraão, onde Deus disse que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, de maneira que, quando a casa de Israel foi rejeitada, ela iria se misturar nas nações, de modo que se multiplicariam com as nações e se tornariam como a areia do mar. E por esse motivo que, quando a casa de Israel é restaurada, os gentios são incluídos nesta restauração. Isso não se sucede de modo nenhum por genealogia ou sangue, mas acontece pela fé no Messias de Israel. E por esta causa que aqueles que se convertem a Deus, dentre os gentios, se tornam filhos de Deus. Então podemos ver que no lugar da maldição, onde Deus disse que a casa de Israel deixaria de ser seu povo, o Senhor colocou a bênção da restauração, onde os gentios podem se tornar filhos de Deus. Já no verso 11 de Oséias, a gente pode ver que vai dizer o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Veja que o Senhor prossegue falando da restauração das duas casas de Israel. Então, observe o seguinte: o Senhor diz que grande é o dia de Jezreel. Sabemos que Jezreel significa Deus semeia, Deus está plantando, Deus planta alguma coisa. Entretanto, o que o Senhor quer nos falar com este nome de Jezreel, meus irmãos? O Senhor quer nos dizer o seguinte:
Veja que Deus falou sobre Jezrael, pois os filhos de Judá, que é a casa de Judá, e os filhos de Israel, que é a casa de Israel, as 10 tribos, juntamente com o cabeça, seriam plantados, semeados por Deus, mas eles subiriam da terra. E esse cabeça, meus irmãos, é o Messias de Israel. Analise que quando as duas casas elas são plantadas juntamente com o Messias, isso representa a morte do Messias Salvador. No entanto, quando eles sobem da terra, isso representa a restauração das duas casas e a ressurreição do Messias.